Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia traz para nós, no Evangelho de hoje, deste quarto domingo da Quaresma, ano B, o Evangelho no qual Jesus dialoga com Nicodemos, dizendo que é necessário que o Filho do Homem seja elevado na cruz, assim como Moisés elevou a serpente no deserto. Qual é a mensagem do Evangelho para nós nesse dia? É o que veremos daqui a pouquinho. É necessário que o Filho do Homem sofra, morra, seja levado na cruz e ressuscite. Por que Jesus fala dessa necessidade do Filho do Homem sofrer e morrer? Deus não teria poder de estralar o dedo e fazer com que a humanidade inteira se convencesse do pecado, se arrependesse perfeitamente do pecado e assim nos salvasse? Não haveria outro modo de Deus salvar o mundo? Tinha que ser desse modo tão violento com o seu próprio Filho? Sim. Por que é necessário? E Jesus compara com Moisés elevando a serpente de bronze no deserto. É preciso lembrar que o povo tinha murmurado contra Deus muito, pecado muito. E Deus envia então serpentes venenosas que picavam o povo, fazendo com que morresse mais gente pela picada da serpente do que nas batalhas de Israel. Então o povo recorre a Moisés arrependido do pecado e pede que ele rogue a Deus que afaste aquela praga. Então Deus fala: faça uma serpente de bronze sobre o seu cajado e erga, todo que passar diante dessa serpente de bronze e olhar vai ficar curado. Então Jesus fala: é necessário que o Filho do Homem seja elevado na cruz do mesmo modo que Moisés elevou a serpente no deserto. Sim, queridos irmãos, era necessário que o Filho do Homem sofresse e morresse, porque Deus é amor. E se Ele é amor, e Ele mesmo disse através de Jesus que não há maior prova de amor do que dar a vida pelos seus amigos, Deus quis dar a maior prova de amor. Se Ele estralasse o dedo e nos fizéssemos enxergar o que é o pecado e as consequências do pecado, se Ele estralasse o dedo e também nos fizesse entender o tamanho do amor de Deus, a gente poderia se converter e se salvar. Mas de nenhum modo Ele o faria demonstrando mais amor. Ainda assim, se Ele estralasse os dedos, o pecado original que fez nascer no coração do homem a desconfiança poderia fazer com que os homens desconfiassem. Não, Deus não me ama desse jeito. Agora, dando o seu Filho, Deus provou que nos ama. De maneira total, pessoal, incondicional, gratuita. É isso que Deus revela na cruz. É necessário que o Filho do Homem seja levado na cruz do mesmo modo que Moisés elevou a serpente de bronze. Porque quando o povo olhava para a serpente de bronze, lembrava que a serpente era castigo pelos pecados. Se arrependiam, pediam perdão e então o perdão fazia com que não fosse mais necessário o castigo. E olhar para Jesus crucificado é a gente ver cara a cara o que é o pecado. Até onde vai a maldade do homem sem Deus, mas nós vemos também até onde vai o amor de Deus pelo homem. Isso que é contemplar Jesus crucificado. Mas foi necessário não só para nos revelar o amor de Deus e a hediondidade do pecado. Foi necessário o Filho do Homem ser erguido na cruz, porque existem duas maneiras de nós perdoarmos a dívida de alguém. Ou esquecendo a dívida, ou pagando a dívida no lugar dessa pessoa. Deus escolheu pagar a dívida no nosso lugar, porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança, e Deus é justo. A consciência de todo ser humano é justo. E a consciência de todo ser humano sabia que nós merecíamos a morte, porque Deus falou para Adão e Eva: no dia que comerdes o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, morrereis. A humanidade inteira esperava a morte como consequência de seu pecado. Então Deus, que é imortal, se faz homem para poder sofrer em si as consequências do meu e do teu pecado. E Ele então morre no meu e no teu lugar. A consciência de ninguém mais no mundo
pode nos acusar dizendo que estamos devendo alguma coisa para Deus. Deus pagou o preço do nosso pecado e Ele nos deu o perdão. Por isso que a segunda leitura diz que Deus morreu no nosso lugar e então nós somos salvos pela fé, nós somos salvos de graça, pela graça e não por obras que nós tivéssemos praticado, mas Deus preparou essas boas obras para que nós as praticássemos. Sim, querido irmão e irmã, em Jeremias capítulo 1, versículo 2 diz: antes que tu foste gerado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia e te consagrei. Então, se você nasceu consagrado para ser sacerdote, Deus já preparou as boas obras que um sacerdote realiza para você como sacerdote praticar. Se você nasceu já destinado para o matrimônio, Deus já te capacitou a exercer as boas obras próprias do matrimônio, que é, por exemplo, honrar com a educação dos filhos, com o sustento dos filhos e da esposa, com a educação da família. Sim, queridos irmãos, e a primeira leitura vem nos mostrar que cada vez que Israel separava de Deus pelo pecado, Israel enfraquecia-se, era vencido na batalha e era levado exilado. A primeira leitura nos conta sobre o exílio da Babilônia. Diz que o povo foi castigado pelas consequências do seu pecado, porque eles zombavam dos mensageiros de Deus, que Deus enviava para comunicar o erro, para comunicar a sua palavra. Então, queridos irmãos e irmãs, é preciso que hoje nós também possamos reconhecer que toda vez que nós pecamos, nós nos separamos de Deus. Israel foi levado exilado por 70 anos. Foram necessários 70 anos, ou seja, mais do que uma geração, porque uma geração é 40 anos. Foram necessários 70 anos para que o povo se arrependesse de seus pecados, se purificasse de seus pecados, para que nós não vivêssemos exilados no inferno eternamente. Deus veio até nós para pagar as consequências do nosso pecado. Ore comigo agora. Pai querido, Pai amado, Deus fiel e maravilhoso, hoje queremos nos agradecer pelo crucificado Jesus Cristo, porque cada vez que olhamos para este crucificado, nós nos deparamos com a hediondidade do pecado, nós nos deparamos com as consequências do pecado, mas nós nos deparamos com a grandiosidade, com a gratuidade, com a totalidade do vosso amor por nós. E assim podemos aderir a Cristo pela fé e por meio do batismo recebemos o Espírito Santo, que nos capacita a sermos filhos de Deus, a produzirmos, a praticarmos as boas obras que um filho de Deus deve praticar para se assemelhar ao vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.